Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o professor Fábio Senário e vou trabalhar com vocês hoje um assunto bem bacana de primeiro ano, geralmente é dado no primeiro ano, né? Que é funções de primeiro grau. Tudo bem? A princípio, eu vou mostrar para vocês a telinha aqui, é uma telinha, né? A princípio, deixa eu só espelhar minha tela para dar para vocês verem bacana, tá bom? Ah, isso, vamos apresentar aqui, certo? Então, eu tenho aqui a minha lousa aqui, minha lousa digital, e vamos trabalhar hoje com função, tá? Função do primeiro grau, tá ok? Então, gente, um assunto muito importante, onde não para só no primeiro ano, né? Vai no segundo ano, terceiro ano, universidade, entre outros. Um assunto bem bacana. Mas vamos dar o princípio, né, de como é que funciona a função de primeiro grau. Um conceito básico, tá? Que a gente usa, né? A gente vai ver que quando você vê isso daqui, ó, f de x é igual a 3x mais 2. É uma função, né? É uma função, certo? Qual que é a diferença de função e equação? Veja só. Eu aqui, eu não igualei nenhum termo a zero, né? A partir de quando eu coloco 3x mais 2 igual a zero, ele vira uma equação, tá? Então, isso daqui é uma equação de primeiro grau, certo? Onde vocês já estudaram. Isso daqui é uma função de primeiro grau, tá? Porque não está igualada a zero. Porém, tem uma coisa aqui que vocês têm que entender, que é muito importante. O f de x, ele é igual a y. F de x é igual a y, certo? Então, se caso aqui nessa função foi escrito assim, ó, y igual a 3x mais 2. Também é uma função, porque o y é igual a f de x. Isso aqui é um conceito básico que a gente esquece bastante. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem que pontuar agora são o coeficiente, né? Então, veja só. Quando eu tenho uma função, então vamos lá. Um exemplo, se eu tenho f de x, opa, se eu tenho f de x igual a 3x mais 1. Eu tenho o A e eu tenho o B. Por quê? Qual que é a, a forma genérica que a gente escreve uma função? A gente escreve uma função dessa forma, ó. F de x, opa de novo. F de x é igual a ax mais b. Então, isso aqui é a forma genérica que a gente escreve uma função. Então, onde que é o A, onde que é o B dessa função? Veja só. Aqui está fácil, porque a parte genérica me mostra que o número que está do lado do A é o 3. Então, que está do lado do X é o 3. Então, ele é o meu A. Então, aqui eu posso caracterizar que o meu A é 3 e o meu B é igual a 1. Beleza. Por enquanto não estamos fazendo conta nenhuma, só estamos identificando, né, alguns conceitos, né? Identificando alguns pontos importantes na função, certo? Se eu tenho isso daqui, ó, f de x igual a 3 menos 2x. Eu inverti, eu dei uma invertida aqui. Então, você tem que olhar o número que está do lado do x, ele é meu a, porque, ó o a do lado do x. Então, é meu A.
Porém, tem uma coisa aqui, o sinal de menos está junto. Se o sinal de menos está junto, você coloca ele junto também. Então, meu A é menos o A é igual a menos 2 e o B é igual a 3 positivo, certo? Nenhum segredo até então, né? Outra coisa que pode acontecer também é ficar dessa forma, ó. F de x é igual a 2 terços menos 2 terços de x menos 4. Aqui eu tenho novamente que escrever meu A e meu B. O meu A é a fração, que é o 2 terços. Então, o meu A é 2 terços, o meu B é menos 4. Olha que interessante, bacana, bem bacana mesmo, né? Só que tem mais um também que aparece bastante e a gente fica meio perdido quando a gente vê, ó. É no caso de f de x ser igual a 5x. E agora? Eu tenho um número do lado do A, do lado do X, né? Que nem eu tenho a minha genérica, que seria o A. Então, eu sei que meu A, aqui, sem sombra de dúvidas, meu A é igual a 5. Mas e o meu B? O meu B, quando não tem nada, você pode acrescentar o zero. Então, o meu B é zero, tá? Então, interessante essas partes aqui, essa parte básica da função de primeiro grau. Tudo bem? Aqui é bem tranquilinho, né? É só para a gente identificar. Por quê? A gente pode fazer alguns apontamentos aqui para a gente entender como a gente sai de algumas soluções, né? De alguns exercícios. Por exemplo, muitas vezes vocês podem ver um exercício assim, ó. Calcule, né? Vamos supor, calcule f de x, né? A função é essa, f de x é igual a 4x mais 1. E eu quero saber quanto que é o f de 2, né, desta função. Como é que eu faço? E agora? Gente, o número que está aqui, ele já fala logo, ele é o x. Então, quando eu quero saber o f de 2, eu vou colocar no lugar do x o 2, tá? Então, vamos lá. Copia novamente, ó, 4 vezes, no lugar do x, não, 2, ó. Então, coloca o 2 mais 1. Sem segredo, né? Ó, só coloquei no lugar do x o 2 e faço a conta. Normal, ó. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, f de 2 desta função é igual a 9, sem problema nenhum. Vocês não podem se perder se caso for um número negativo. Vamos supor que eu não quero mais, vou usar a mesma função, tá? Porém, eu não quero f de 2, eu quero usar o f de menos 2. Olha só, já dá uma mudança, viu? É igual. Então, no lugar do 4 vezes, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Vamos lá. Ó, menos 2 mais 1. E vamos efetuar a conta, né? 4 vezes menos 2 é menos 8, né? Então, coloca assim, ó, pode fazer aqui embaixo a continha, ó. Menos 8, porque 4 vezes 2 é 8, e mais com menos é menos. Mais 1, continua, copia, tá? Conserva o sinal do número maior e tira o menor. Então, é menos 7. Então, isso é importante. Só não se perca quando for o sinal. O sinal faz a gente se perder bastante. Então, cuidado, tá bom? Na função de primeiro grau, nem tanto, ela complica um pouquinho mais quando a gente trabalha com função de segundo grau. Outra coisa muito importante nas funções, são os seus gráficos. Os gráficos das funções de primeiro grau, tá? Isso é importante. Por quê? Olha só. Eu vou subir aqui mais um pouquinho e vou mostrar aqui uma função, ó. Eu tenho f de x igual
a 2x mais 1. O que você pode fazer aqui, né? O que você pode fazer? Você pode atribuir valores para x, né? Por exemplo, eu tenho o aqui como y, vamos chamar de y. Y é igual a 2x mais 1. Então, o que eu faço? Eu vou começar a atribuir valor para um para achar o outro. Por exemplo, eu posso colocar 1, atribuir 1 no x. Se eu colocar 1 no x, eu vou achar meu y. Por exemplo, olha aqui, x. Aí vamos traçar aqui uma retinha aqui, ó. E aqui eu tenho o y, certo? Vamos atribuir alguns valores aqui só para a gente ter uma noção como a gente faz dessa forma. Olha só, se eu atribuir no lugar do x, eu vou colocar 0. Faz a conta. Então, aí eu vou achar o y. Y é igual a 2 vezes 0, que eu atribuí o 0, mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 sobrou 1. Então, se eu tenho 0, o meu y é igual a 1. Estou atribuindo o valor. Agora, eu vou atribuir o valor 1 no lugar do x. Então, coloca o x aqui, ó, 1, e coloca lá na mesma função 1. Então, 2 vezes 1 mais 1. Lembrando que aqui é o y, tá? Então, y é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Olha só, y igual a 3. Então, se eu colocar 1 para x, o meu y é 3. Vou colocar só mais um valor para a gente entender mais ou menos, tá? A gente ver se a gente entendeu legal. Se eu colocar o valor menos 1, ó, então y é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Olha só, então y é igual 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, né? Menos 2 mais 1. Conserva o sinal do maior, y é igual. E tira o menor, então, menos 1. Então, se eu colocar menos 1, eu vou ter... se eu colocar o menos 1 no x, eu vou ter menos 1 no y. Segundo o que deu aqui para mim, essa função, tá? Essa função, atribuir menos 1 e menos 1 aqui também, tá? Aqui está fora de ordem, mas no gráfico eu vou colocar na ordem, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma retinha aqui, tá? E tem outra aqui, certo? Lembrando que o que? Essa reta aqui, ela é o y, e essa reta é o x. Vamos colocar os valores, cada um no seu lugar, né? Então, quando é 0 no x, se é 0 no x, quanto que é no y é 1. Então, eu posso pontuar aqui 1. Beleza, aqui tem um ponto, tá? Quando eu coloco o ponto aqui, então é 0 e 1. Outro ponto, se eu tenho o x 1, olha aqui, o x é 1, o y é 3. Então, olha só. Vamos subir aqui um pouquinho. Ó. Só fazer uma média aqui, ó. Só fazer uma graça aqui. Aqui é 3. Vamos supor que o 2 é aqui. Então, é mais ou menos aqui, ó. O ponto, tá? Só para a gente entender mais ou menos. E se é menos 1, se o x é menos 1 já caiu para esse lado. Olha aqui. Para esse lado. Então, menos 1 no x, ó. Menos 1 no x, então menos 1 no y. Olha aqui que bacana. Aqui é menos 1 também, ó. Menos 1. Então, vai dar aproximadamente, aqui, ó, aproximadamente, certo? Consequentemente, o meu gráfico fica com essa carinha, ó. Fica com essa carinha. Tá? Um pouquinho torto, mas é exatamente isso mesmo, tá? Tá? Ficou assim, ó, com essa cara. Porque eu atribuí valores para ele. Mas tem uma forma de você fazer que não atribui valor,
tá? Não atribui valor nenhum e você consegue ter um gráfico semelhante, né? Não igual, mas bem semelhante. A minha função ela é 2x mais 1, certo? Se ela é 2x mais 1, vamos lá, f de x é igual a 2x mais 1. Beleza, 2x mais 1. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que a letra B, aqui, ó, essa letra B, ela vai cortar o meu Y, tá? Então, o B, que é esse daqui, ó, esse daqui é o meu B. Então, o B, tá? O B aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O B, ele corta o Y, né? E o outro valor, eu tenho que igualar a zero para poder achar ele, tá? Para poder achar o valor. Como eu faço isso? Veja só. Primeiro, vamos fazer o gráfico aqui, né? Bem semelhante ao outro, tá? Só para a gente ver. Bem semelhante ao outro, certo? O B, se você notar, o B ele está cortando no 1, né? O B. Então, Y, X, e eu posso colocar um ponto aqui já, ó, como se aqui fosse meu 1. O 1. Aqui é meu 1. E para mim poder achar o X, eu tenho que igualar aqui, ó 2x mais 1 igual a zero. E achar o valor do X, certo? Então, como é que fica isso? 2x é igual, passo 1 que está positivo, para o outro lado. Então, vai ficar menos 1, certo? X é igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Olha só a semelhança. Menos meio, menos meio. Menos meio vai dar aproximadamente, ó, aqui, vamos supor que aqui é 1, né? Ó, aqui é meu 1. Então, menos meio é aqui, ó. Menos 1 aqui. Então, aqui é mais ou menos aqui. Neste ponto. Esse daqui é meu 1 sobre 2, que é meu meio. Então, olha só. Praticamente a mesma cara, ó. A mesma cara o gráfico. Por quê? Né? São semelhantes, né? Fica assim, semelhantes. É porque aqui, no caso, eu atribuí vários valores. Aqui não, aqui eu fiz o modo genérico, né? Então, se você quer fazer um pouco mais rápido, você pode usar esse modelo aqui. Aqui é mais para atribuição de valores. Tudo bem? Pessoal, da minha parte, é só. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.